Olá, sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês vão? Hoje nós vamos dar início ao nosso próximo trabalho avaliativo, que tem como tema central o bem-estar durante a pandemia. E aqui eu trouxe algumas questões interessantes para a gente tratar. Eu sou a professora Sofia e vem comigo. Bem, como eu falei, nosso tema central é o bem-estar durante a pandemia. Só que aqui a gente vai trazer um pouquinho para dentro do nosso conteúdo de ciências, que trata de saúde pública. É claro que para viver bem numa pandemia, a gente precisa, antes de mais nada, ter saúde para sobreviver a ela, né? Então, como que a gente avalia a questão da saúde em uma população? A gente pode usar alguns indicadores de saúde pública. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, mortalidade infantil, taxa de incidência de alguma doença. Aqui na nossa região, por exemplo, a dengue é muito comum. Então, taxa de incidência de dengue, acesso a hospitais, número de médicos pela população. Aqui a leishmaniose, por exemplo, não é uma doença muito comum, mas lá em Goiás ela já é mais comum. Então lá os indicadores lá de leishmaniose vão ser mais relevantes do que aqui. Então, para cada aspecto que eu estou observando, né, da população, para cada aspecto que eu estou estudando, eu tenho alguns indicadores que vão ser melhores, mais relevantes, e outros que nem tanto. Para o nosso trabalho aqui, a gente vai usar alguns indicadores específicos que têm a ver com a pandemia. O que eu quero então? Eu quero que vocês façam uma pesquisa me trazendo dados sobre alguns indicadores que eu vou indicar para vocês. Esses indicadores eu vou indicar através de um Google Formulário, tá? Que está linkado na atividade lá no Google Sala de Aula. Então, vocês vão ler as perguntinhas, eu vou aqui falar rapidamente de cada uma delas, tá? Vão fazer uma pesquisa para responder essa pergunta e no final do preenchimento lá do formulário, você vai clicar no botãozinho enviar e vai esperar receber a mensagem de que o envio foi concluído com sucesso. Então, quais são essas perguntas, né? Quais são esses indicadores de saúde pública que a gente vai debater aqui no nosso trabalho? Primeira coisa, qual é a doença, né? Porque hora a gente ouve falar em Covid-19, hora a gente ouve falar em coronavírus. O que é coronavírus, o que é Covid-19, qual a diferença de um para o outro? Então, vamos primeiro fazer essas definições. Segunda questão a ser pesquisada, a taxa de hospitalização dessa doença. De todas as pessoas contaminadas, quantas delas precisam de atendimento hospitalar? E atendimento hospitalar não necessariamente é UTI, às vezes só um leito hospitalar. Mas também vamos saber quantas pessoas vão precisar de UTI e quantas pessoas vêm a óbito, né? Infelizmente, essa doença tem uma taxa de mortalidade, aí a gente vai avaliar ainda se ela é alta ou se ela é baixa. E por que ela é tão preocupante, né? Bem, e se as pessoas contaminadas precisam de internação hospitalar e precisam aí de uma UTI, a próxima questão que a gente vai avaliar é o número de leitos hospitalares no Brasil anteriores à pandemia, porque a gente sabe que agora foram criados mais leitos, tem hospitais de campanha aí sendo criados ainda, né? Mas quantos eram os leitos hospitalares antes da pandemia? E desses leitos, quantos estavam disponíveis no sistema público de saúde e quantos estavam restritos ao sistema particular, sejam nos planos de saúde? E também quanto aos leitos de UTI, quantos eram os leitos de UTI disponíveis no Brasil? Esses leitos já estavam com uma taxa de ocupação, ou seja, os leitos não estão lá vazios esperando pela pandemia acontecer, né? Já tinha uma taxa de ocupação desses leitos. Qual era a taxa de ocupação? E quantos desses leitos de UTI estavam tanto no sistema público quanto no sistema particular lá através dos planos de saúde? Próxima questão talvez seja um pouquinho mais difícil de encontrar, mas a gente sabe que uma das complicações do agravamento, né, da doença são questões respiratórias. E muitas das pessoas internadas acabam precisando de um respirador artificial.
Então, quantos eram os respiradores no Brasil antes da pandemia e quantos respiradores o Brasil teve que produzir, seja comprando, seja fabricando, quantos respiradores tem hoje já a partir dessa demanda já de fabricação, de produção e de compra desses respiradores. Bem, até aqui a gente tratou da doença em si e do acesso ao sistema de saúde. Agora, uma outra questão é a imunidade que vai ser gerada, né? Imunidade, uma pessoa tem imunidade a uma doença quando ela não pega mais a doença. Aí existem duas formas de a gente conseguir essa imunidade: a forma ativa ou a forma passiva. A gente adquire imunidade ativa quando a gente tem o contato com a doença e depois a gente não pega mais. É o caso da catapora. A gente vai lá, se contamina com a catapora quando criança e depois nunca mais na vida a gente vai ter catapora. Outra forma de imunização ativa é através da vacina. Febre amarela, por exemplo. A gente vai lá, toma a vacina de febre amarela e daí quando a gente tem o contato com o vírus da febre amarela, a gente não desenvolve a doença porque o nosso sistema imunológico já reconhece aquele vírus e já produz a nossa defesa antes da gente desenvolver a doença. Imunização passiva é quando a gente recebe o anticorpo já pronto. É o caso do soro antiofídico, né? Contra a picada de cobra, soro contra a raiva, ou no caso do leite materno, que o bebezinho lá já vai recebendo os anticorpos e se tiver contato com a doença, não foi o próprio corpo que produziu o anticorpo, foi um anticorpo recebido externamente. Bem, falando isso, vamos falar das formas de imunização contra a Covid. Vocês já devem ter ouvido falar, por aí agora esse termo está aparecendo bastante, na imunização de manada ou imunização de rebanho. E o que é isso? O que é essa tal dessa imunização de rebanho? Como que ela funciona? Qual é o percentual da população que tem que estar imunizada para que essa imunização de rebanho realmente funcione? Ter a doença já gera uma imunidade e a outra forma de imunização é através da vacina. A vacina já tem a gente já tem alguma perspectiva de ter vacina contra essa doença? Como é que anda isso no cenário tanto brasileiro quanto no cenário mundial? Porque, na verdade, a nossa vida só vai voltar ao normal a partir do momento que a gente tiver aí uma imunidade da população. Sem isso, a gente não tem como voltar ao normal. A gente pensa aí em reabertura de comércio, reabertura de escola e tudo mais, a gente, vamos dizer, voltar a funcionar normalmente, mas a gente sabe que vai ser um retorno para se contaminar, porque se eu não peguei a doença, se eu não estou imunizada, a partir do momento que eu tiver contato com a doença, eu vou ficar doente de novo. Então, como que essa reabertura está sendo prevista? O que a gente ainda tem que esperar para que a gente possa fazer uma reabertura da escola, por exemplo? Tá? E por fim, qual que é a situação hospitalar hoje do Espírito Santo? A gente tem leitos disponíveis, caso alguém fique doente hoje. Como é que está a situação de Anchieta? Anchieta tem UTI, tem respirador? Se você ficar doente em Anchieta, para onde você vai? Então, essas são as questões do nosso trabalho, São questões de saúde pública que interessa a toda a população. Como eu falei, vocês vão pesquisar tudo isso para me responder lá no Google Formulário e me enviar. Um problema que eu tenho observado lá no Google Formulário é que normalmente a gente vai responder pelo celular, certo? E aí você tá usando o aplicativo do Google Sala de Aula e quando você clica no formulário, ele te redireciona para um outro site, uma página na web. Então, quando você clicar lá no formulário, o seu celular te redirecionar para uma página, você vai ter que ir lá na página inicial do seu navegador,
fazer o login no seu e-mail institucional nessa página, nesse navegador, e aí você vai fechar o navegador, voltar para o Google Sala de Aula, clicar novamente no formulário e aí sim você vai conseguir abrir. Senão vai vir uma mensagem lá dizendo que você não tem autorização, porque você não faz parte desse domínio, contacte o administrador. Então agora você já está sabendo como proceder nesse caso. Eu vou deixar linkado para vocês também alguns vídeos que já estão tratando desse tema. Esses vídeos são fontes de pesquisa para vocês vão assistir os vídeos, mas não são as únicas fontes, vocês podem explorar outras fontes de pesquisa. Lembrando que sobre esse assunto, o que a gente mais tem hoje aí é fake news. Então, sempre muito cuidado na hora de buscar sua informação, para você ter certeza que você está buscando em algum site confiável, tá? Mas vocês podem explorar aí diversos sites, fontes de pesquisa que vocês já estejam habituados a olhar sobre a pandemia. Bem, o trabalho é esse, vale pontinho no semestre, a data para entrega já está lá no Google Sala de Aula, e eu espero que vocês façam com muito carinho, com muito capricho, com muito amor, porque são informações muito relevantes na nossa vida que a gente vai coletar agora. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar e vejo vocês na próxima aula.